Pessoal, vamos lá para a nossa aula de português da primeira semana do mês de junho. Nós iremos trabalhar a literatura, certo? Nessa semana. Mais precisamente com o humanismo, tá certo? Nas semanas anteriores, nós já começamos a introduzir a questão do trovadorismo com vocês, na Idade Média. Estamos em Portugal, tá certo? Esse período da Idade Média nós não iremos estudar em relação ao Brasil, nós iremos estudar simplesmente em Portugal, né, que foi o país que teve como objetivo nossa colonização alguns séculos, né, depois, tá certo? Então, meu nome é a professora Karine e sou da escola Jaime Laurindo da Silva. Eu coloquei para vocês 3 sugestões para vocês assistirem sobre a questão do humanismo, tá certo? São 3 linkzinhos no YouTube e esse canal que eu estou fazendo para vocês estarem em contato comigo, né, nas nossas aulas. Pessoal, olha só, nós vamos dividir a era medieval em 2 épocas, tá certo? A época entre o século XII e o século XIV e o século XV e o século XVI, que dentro da literatura a gente coloca trovadorismo e o humanismo, tá certo? E aí a gente vai ter algumas divisões, que é poesia, prosa e teatro. Dessas 3 subdivisões que vocês estudaram já comigo, principalmente lá no trovadorismo, a questão da poesia. Dentro dessa poesia, a gente vai ter a questão das cantigas, tá certo? Lá no trovadorismo, as cantigas líricas e as cantigas satíricas. E dentro da poesia do humanismo, nós vamos estudar a poesia palaciana, que vão estar dentro dos cancioneiros, que são grandes livros que vão guardar, né, essas poesias que são escritas nessa época. E dentro da prosa, a gente estudou lá no trovadorismo a questão das novelas de cavalaria. E aqui nós vamos estudar as crônicas, principalmente de Fernão Lopes. E no teatro, a gente vai ter peças, né, lá no trovadorismo ligadas à questão de cunhos religiosos e satíricos. E aqui a gente vai ter o teatro de Gil Vicente, e aqui a gente vai se deter mais. Eu coloquei um slide até um pouquinho maior, porque a gente vai estar discutindo, né, em relação a esse assunto que é bastante interessante. Dentro do humanismo, gente, na hora que a gente coloca logo essa palavra humanismo, faz referência ao quê? Ao ser humano, né? Então a gente vai ter algo mais ligado ao homem. Por isso que a gente vai ter essa subdivisão aqui de antropocentrismo. Antropo quer dizer o quê? É relacionado ao homem, ao ser humano. E a gente tem centrismo como se fosse o centro, né? Sendo que lá na Idade Média, a gente vai ter predominantemente ligado à religiosidade, que é a questão do teocentrismo, que é teo, Deus, e centrismo, que é centro, tá certo? Então, a gente vai começar, dentro desse humanismo, se afastar dessa questão da religiosidade e desse teocentrismo. Rapidinho um contexto histórico que eu vou mostrar para vocês. Dentro dessa Idade Média, a gente vai ter Idade Média versus Renascimento, que é o Renascimento porque a gente está saindo desse período que é altamente ligado à questão da religiosidade, em tudo, política, economia, sociedade, a vida das pessoas. E a gente vai ter sempre esse paralelo, né? Feudalismo, mercantilismo, nobreza, burguesia, cavalaria versus marinha, que vai começar com essa questão das grandes navegações, a religião versus ciência, né? Espiritualismo, materialismo e teocentrismo versus humanismo. Então, assim, o início desse humanismo em relação à nossa literatura em Portugal vai iniciar com Fernão Lopes, que era um cronista, né, escrevia crônicas nessa época, em 1418, né, incumbido de relatar as histórias dos reis lá de Portugal. E o fim desse humanismo vai ser com a chegada de Sá de Miranda na Itália, com versos, decassílabos e sonetos. E aí a gente tem mais um pouquinho desse contexto histórico que eu já falei para vocês, lá no século XV, que vai iniciar o fim da Idade Média, né? Essa transição do teocentrismo para o antropocentrismo, né? Deixando de lado essas questões mais religiosas, mas o homem vai ter um conflito muito grande, gente, em relação a essa questão da fé e da razão, tá certo? E a consolidação do Estado Nacional Português, tá bom?
mais algumas informações para vocês. A Europa, a gente vai começar a passar por algumas transformações sociais, né? E vai ter também essa questão da aperfeiçoamento de quê? Da imprensa, da expansão marítima, de algumas descobertas dentro da economia, né? Então a gente vai ter toda uma questão de transformação social. Depois vocês podem pausar e ver mais direitinho, né? Com as suas leituras. Então, o homem valoriza o saber, consome mais livros, começa a ler mais, começa a ter mais curiosidade, porque antes ele era muito condicionado nessas questões religiosas. Ele busca, né, saber, refletir mais sobre a vida. Um dos teóricos, escritores que eu acho bem interessante é Lutero, né, que não foi apenas um sábio em relação à questão da Bíblia, né, mas ele muda esse pensamento, né, e ele vem trazer para a gente verdadeiramente essa questão do que é ser humanista. E aí a gente tem que ele rompe, né, com a tradição da Idade Média, rompe com isso, e uma movimentação cultural, que a gente vai ter muito mais intensa, né? Então fez o homem um objeto do seu conhecimento, né? Reivindicando para ele uma posição de importância do universo. A gente não precisa negar Deus, a gente não precisa negar a religião, mas a gente precisa ter consciência e valorizar a questão do ser humano. E aí eu coloquei mais uma imagenzinha para vocês, né? Foi o segundo momento da literatura e começa a ficar mais antropocêntrico. As ideias humanistas, que mais uma vez reforçando, né? É completamente diferente ao ser humano. É grande passo para a evolução da mente. Então as pessoas começam a pensar por si só. Professor, as pessoas não pensavam? Pensavam, mas elas não tinham liberdade de expressão. Quem pensava, externalizava as ideias era a igreja. Mais uma vez, essa questão do conflito entre o antropocentrismo e a teologia, que é o teocentrismo, essa postura religiosa que nega muitas das vezes a razão. E eu coloquei para vocês, tem até no livro de vocês, o Dante de Alighieri, né, que é um dos autores principais desse momento, e é um italiano, e ele vem trazer para a gente uma obra muito interessante, que ele vem valorizar essa questão da própria religiosidade, porém ele vai colocar muito essa questão dos teóricos, dos estudiosos dentro da sua obra. O Dante, gente, ele escreveu uma obra-prima, considerada uma obra-prima dentro da literatura europeia, que foi a Divina Comédia. Interessante atentar que não é o título original, Divina Comédia, né? Só era comédia. A obra depois, já muitos séculos depois do falecimento dele, muitos anos depois, é que vai ganhar esse título de divina, né? De tão interessante que é a obra. Então, o Dante ele vai fazer um percurso entre, né, três locais que ele vai percorrer dentro da obra. É o próprio Dante mesmo. O Dante ele vai percorrer do inferno ao céu. Ele vai fazer um passeio. Ele chega no inferno, encontra vários escritores, vários pensadores, né? Lá ele vai encontrar Virgílio, que é um dos principais pensadores na época de Roma, né? Que era muito admirado por Dante. Então, Virgílio vai estar fazendo como se fosse um guia turístico lá no inferno para o Dante. Depois eles vão para o purgatório, que é como se fosse a transição entre o inferno e o céu. E quando ele chega lá no céu, ele encontra um amor de sua vida, que era Beatriz, que vai servir de guia, né, para o Dante lá no paraíso, porque o Virgílio ele não podia entrar no paraíso porque ele era pagão, ele não acreditava em Deus. Então, assim, no final, ele acaba filosoficamente, né, valorizando essas questões religiosas, ele valoriza a fé, porém, né, ele também não deixa de valorizar os pensamentos humanistas. E aí, dentro desse humanismo que eu já falei para vocês, a gente divide em três manifestações literárias, que é a poesia palaciana, a prosa historiográfica e o teatro. Qual é a principal característica da poesia palaciana? A tradição escrita da medida velha, da crônica, historiografia e literatura do Fernão Lopes.
e o teatro popular, que é a questão da sátira e moralização de Gil Vicente. Aí eu coloquei para vocês algumas observaçõezinhas sobre a poesia palaciana, né, que é contrária da poesia trovadoresca, que é dividida lá nas cantigas de amor, de amigo, né, e alguns autores principais desse momento. Aí é interessante atentar em relação às medidas, né, do modo de se escrever, que ele utilizava as redondilhas, né, isso de 5 ou 7 sílabas métricas, que até na sala de aula eu ensinei vocês a fazerem a contagem das sílabas métricas, né? E aí a gente vai ter como característica também o lirismo amoroso, a mulher carnal, né? Que já começa a adquirir uma forma mais física, não aquela forma mais idealizada. Aí tem um exemplozinho para vocês de uma poesia, né, da época, tá certo? Depois vocês leem com calma. E dentro da prosa, a gente vai ter o que? A crônica do Fernão Lopes, né? Fernão Lopes vai escrever esse tipo de texto. Tem também um exemplozinho aí de uma crônica de Del Rei Dom Pedro. Então, o objetivo das crônicas, gente, era contar a história dos reis de Portugal. É isso, os textos eram escritos para contar essa história. E, para mim, um dos maiores destaques dentro desse momento do humanismo é o teatro. Tá certo? Que eu coloquei para vocês aí o Alto da Barca do Inferno, do autor Gil Vicente, né? Então, Gil Vicente escreve essa obra magnífica, que está dentro da trilogia dos altos. O alto sempre ele vai estar ligado a uma conotação religiosa, né? Lembram que vocês com certeza já assistiram um alto, o Alto da Compadecida, né? Que tem muito a ver com essa questão da religiosidade também. Então, se dentro desse alto, né, da Barca do Inferno, a gente vai ter o quê? É uma obra teatral, tá certo? Que vai representar a questão dos mistérios e vai ter um tom moral. E aí a gente vai ter um exemplozinho, uma imagenzinha que eu coloquei para vocês, né, das peças teatrais na época da Idade Média. E as peças, gente, eram críticas aos comportamentos, né? Eles condenavam determinados comportamentos e enalteciam as virtudes das pessoas. Apesar desses personagens serem alegóricos, né? Não vai dizer que é uma personagem que realmente existe, mas vai representar pessoas que realmente existem. Então, assim, a gente vai ter um destaque popular para todas as pessoas. Então, quem é o principal representante nesse momento é o Gil Vicente, né? Ele é o nome mais de destaque dentro desse momento do teatro português. Por falta de documentos, sua vida é um mistério, né? Dentro desse contexto aí, né? Então, a gente vai ter a carreira, ele já começa com 30 anos de idade e escreve sua última peça em 1536. Aí tem mais algumas informações e as principais características, né, desse autor. A moralidade religiosa através de autos e as sátiras de costumes através das farsas. Quando as principais farsas que ele escreveu foi a farsa de Inês Pereira. Aí a gente vai ter personagens alegóricos, típicos, né, pessoas comuns que vivem dentro da sociedade. Olha aí, o Alto da Barca do Inferno, né? Já diz aí, são 2 personagens principais, a gente vai ter o diabo e vai ter o anjo. Aí quem é que vai ter mais pessoas dentro da sua barca? Aí nós temos, gente, esses barqueiros, como chamam na mitologia, e aí esses barqueiros vão ter a obrigação de levar as almas, né? As pessoas morrem. Quando elas morrem, de acordo com a história da Alto da Barca do Inferno, elas vão como se fosse para um porto. E nesse porto vão ter duas barcas. E aí fica lá o diabo numa barca e o anjo na outra barca. É isso? E começam a chegar as pessoas para serem julgadas. De acordo com suas atitudes, suas ações que elas fizeram aqui na terra, ou elas vão para o céu, ou elas vão para o inferno. Olha só, quem vai ser condenado? O fidalgo arrogante. Ele representa a aristocracia da época, né? A pessoa que era um patrão, que abusava do poder, né? Que era uma pessoa muito arrogante. Então, para onde ele vai? Para o inferno.
O useneiro é aquela pessoa, como se fosse o agiota hoje em dia, né? Ele emprestava dinheiro a juros, ele era ganancioso. Então ele tinha vários pecados, enganava as pessoas. Então ele vai para onde? Para o inferno. O sapateiro, ele é um comerciante. Aí ele roubava das pessoas, ele enganava as pessoas. Ele ia até para a igreja, ele achava porque ia para a igreja ele ia ser salvo. Enganado, foi para o inferno. O frade, que é um padre. Gente, o padre, ele chega lá, né, nesse local, no porto, com uma mulher, que era sua namorada. Ele achava que ia para barca do céu. Quando ele chegou lá na barca do céu, do anjo, né? O anjo diz: Não, que mulher é essa? Não, não sei o que, desconversa a situação. Vá para a barca do inferno. Foi para o inferno. O judeu, né, acusado de ter matado Jesus, né, traz nas costas aí um bode. Olha o símbolo aí, né, que a gente vai ter dessa competitividade que ainda existe em relação aos judeus e os cristãos. Então ele vai para onde? Ele vai para o inferno, ele é condenado. Alcoviteira. O que é alcoviteira? É uma mulher que como se fosse agenciava as meninas, né, para poder se prostituírem. Então ela vai para onde? Ela vai para o inferno. Ela é acusada de deflorar mais de 600 mulheres, perderem a virgindade e entrarem na prostituição. E o procurador, né, ele é corrupto, né, tá ligado à questão da política, ele também vai para o inferno. Eita, professora, não vai ninguém para o céu até agora não, né? A pessoa que é enforcada, então a pessoa, de acordo com a própria Bíblia, quem tira a sua própria vida, ela não tem direito à salvação, então vai para o inferno. Olha só quem vai ser salvo: os 4 cavaleiros que lutaram em defesa da vida cristã, da fé cristã, que foram para o campo de batalha, lutar pela igreja, tudo. Então, como eles morreram defendendo a fé, a religião, então eles vão para o céu. Pouquíssimos têm o direito de ir para o céu. E o outro é o parvo, uma pessoa boba, inocente, né? Que ela é enganada pelas outras pessoas. Ela comete erros, mas ela não tem consciência das coisas. Então ela vai para onde? Para o céu. Então, pessoal, vocês observam aí que pouquíssimas pessoas foram para o céu. A maioria delas foram para onde? Para o inferno, né? Aí termina a história. A barca do anjo subindo e a barca do diabo descendo, né? Fazendo aí o julgamento dessas pessoas. Não lembra muito essa questão do alto da barca, do alto da compadecida, né? Que vocês já assistiram com certeza. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. No livro de vocês, o capítulo 7, ele vai falar só sobre o humanismo, tá certo? Então, vocês respondam também no formulário algumas questões que eu coloquei para vocês, que também está no livro de vocês. Tá certo? Bons estudos. Obrigada. Qualquer coisa, eu estou no grupo, na sala de vocês ou no PV.